E aí, pessoal, beleza? Vim trazer mais um vídeo para vocês. Eu tô fazendo vídeo com as perguntas que eu mais recebo normalmente no Instagram ou aqui no YouTube. Para não ter que ficar respondendo cada um várias vezes, eu tô fazendo esses vídeos. Eu já tava há muito tempo respondendo sobre a cidadania italiana, aí eu fiz o vídeo. E dessa vez, gente, esse assunto é um assunto muito polêmico, porém, o que eu vou tentar explicar aqui para vocês é o que é a regra. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que a gente tem que viver, né, as coisas com as regras. Existem exceções, existem, não vou dizer que não, mas o que a gente tem que se basear são nas regras, né? Então, como o próprio título do vídeo diz, pode ou não pode trabalhar fora de Portugal, na Europa, né, com o título de residência. Gente, pode. A resposta em regra é pode, mas existem alguns critérios. Você só pode trabalhar fora de Portugal com título de residência português se você trabalhar, em primeiro lugar, para uma empresa portuguesa ou para uma empresa estrangeira que tenha pelo menos 25% do seu faturamento em Portugal. Como você vai saber isso? É muito difícil, é lógico. Mas o que acontece é, pronto, se a empresa é portuguesa, você vai saber, porque você vai receber um contrato de trabalho daqui de Portugal e a empresa vai ter que fazer para você um processo na Segurança Social que chama de destacamento. A empresa tem que ir lá preencher um formulário, ela vai explicar por que você está sendo destacado para trabalhar nesse outro país da União Europeia. E esse papel, ele é obrigatoriamente feito pela empresa, não é você próprio que vai lá fazer isso. Então, assim, quando você receber uma proposta de trabalhar numa empresa aqui em Portugal que for te mandar você para outro país, trabalhar fora, você tem que confirmar se a empresa está fazendo esse papel. Se você puder e conseguir, se for assim, fácil com a empresa, até ficar com um documento, uma cópia, alguma coisa relacionada a isso, porque, gente, tem uma pessoa muito conhecida minha, que ele trabalha, ele é soldador, né? É uma profissão aqui que é das mais requisitadas em Portugal, principalmente para trabalhar. Empresas portuguesas contratam para trabalhar no estrangeiro, na França, Espanha, Bélgica, principalmente. E o que acontece? Ele foi tudo certinho, foi contratado por uma empresa portuguesa e foi trabalhar na França. Ele tem título de residência, tudo muito lindo. Só que ele tava dirigindo, né, o carro normal lá na França e a polícia parou ele. Uma coisa normal que acontece, né, em todo lugar. A polícia parou para pedir os documentos e tudo e perguntou por que ele estava na França, se o título de residência dele era português. E ele falou: olha, eu trabalho a minha empresa é de Portugal, mandou para França. E imagina tudo isso, gente, falando com franceses e ele não é fluente em francês. E aí os policiais implicaram com ele, levaram ele para a delegacia para consultar se ele realmente estava destacado para trabalhar na França. E o que aconteceu? A empresa dele não havia feito o destacamento, não havia feito todos os procedimentos que devem ser feitos junto à Segurança Social para avisar a Segurança Social do outro país que tem lá um trabalhador. Caso ocorra algum acidente, alguma coisa, isso tem que ser documentado. Resumindo o que aconteceu, ele foi deportado, ele foi mandado de volta para Portugal. Os policiais retiveram o passaporte e o título de residência dele, os policiais franceses. Ele foi conduzido pelos policiais. Ele falou que foi bem desagradável porque todo mundo no avião viu ele entrando acompanhado pelos policiais. E ele foi mandado de volta aqui para Portugal e depois teve que comparecer ao CEF para retirar de volta os documentos dele. Gente, outra coisa, e aí eu digo, muita gente, isso não deve ser nem questionado, pergunta se com manifestação de interesse pode trabalhar fora de Portugal. A resposta é redondamente não. Não pode trabalhar com manifestação de interesse fora de Portugal.
não pode trabalhar nem se a empresa for portuguesa, nem se a empresa disser que faz o destacamento, não pode. Por quê? A manifestação de interesse, ela não é reconhecida fora de Portugal. Inclusive, em Portugal, a manifestação de interesse, ela só foi aceita como a pessoa está regular no país depois que a Covid começou e o CEF tem muito problema de atendimento, atrasa. E hoje em dia uma pessoa faz uma manifestação de interesse, demora quase 3 anos para sair. Então Portugal tem essa flexibilidade de aceitar que as pessoas vivam a sua vida, em algumas situações, com a manifestação de interesse, mas fora de Portugal isso não é válido, não é aceito. Esse meu colega, se ele tivesse uma manifestação de interesse, talvez ele tivesse sido deportado para o Brasil, porque ele voltou para Portugal porque ele tinha título de residência português, mas se ele não tivesse, a probabilidade dele ser mandado de volta para o Brasil era imensa. Então, assim, gente, manifestação de interesse é um benefício concedido pelo governo português para as pessoas que vêm para cá como turista, chegam aqui, conseguem um trabalho ou abrem uma atividade independente, que seria o MEI aí no Brasil, e aí ela se cadastra no site dizendo que ela manifesta o interesse de ter um título de residência em Portugal para morar aqui e trabalhar aqui. Como o CEF demora bastante para analisar esse pedido, durante o período em que a pessoa tem a manifestação de interesse, ela é considerada regular no país, não vai ser deportada nem nada disso. Mas fora daqui, não é para sair, não pode sair, não é para ir para passear. Ah, mas dentro da Europa não tem controle de fronteiras. Não tem, isso é verdade. Quer dizer, na maioria das vezes não tem, porque eu já fui viajar para a França e teve controle de fronteira. Pediram meu passaporte e carimbaram tudo. Então, assim, em regra, né, não tem. Mas você pode ser parado por um policial, você pode, por vários motivos, ter que apresentar sua documentação. E se você já tiver passado de 90 dias na Europa, no espaço europeu, e você tiver manifestação de interesse, para eles isso não quer dizer nada. Você vai estar como uma pessoa irregular, porque você ultrapassou o seu período de turista. Então, gente, o que eu tô tentando alertar pra vocês aqui é a regra, tá? Ah, mas eu conheço fulano que foi, eu conheço Beltrano, ah, mas não sei quem foi. Eu sei, gente, eu sei, eu também conheço muita gente que tem título de residência em Portugal e trabalha fora. Conheço muita gente que tem título de residência, inclusive, e já foi morar fora e não pode, porque mesmo pra trabalhar você tem um período que você pode ficar. Eu até anotei algumas coisas aqui, mas o artigo 85 do CEF diz que se a pessoa ficar mais de 6 meses fora do território português, ou se ela ficar 8 meses, mesmo que interpolados durante 1 ano, ela perde o título de residência. O título de residência é cancelado. Então, assim, se você vai trabalhar como trabalhador destacado, você vai, pronto, é uma obra, né? Vai fazer um trabalho na França, tem que ficar lá um tempo, mas de qualquer maneira não pode ultrapassar 6 meses, dependendo do país não pode ultrapassar 4 meses. Isso tem que ser tudo muito bem documentado. Ah, mas eu conheço. Gente, o CEF, ele tá assim de processos, de manifestação de interesse, de várias coisas. A gente sabe que o CEF tá abarrotado de coisas. Por isso, ele não fica controlando esse tipo de coisa. Mas se acontecer qualquer coisa com você, às vezes você tá dirigindo, bate um carro, acontece alguma coisa, ou você fica doente, ou você sofre um acidente de trabalho, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E você tá fora de Portugal. E você tá lá irregular, você tá lá sem estar com a documentação, com os processos tudo direitinho, isso vai prejudicar pra você. Imagina só, você mora em Portugal, tem título de residência, tá cumprindo o período certinho. Daí sim, se você tiver 5 anos de título de residência, você pode pedir a sua nacionalidade. Então assim, tá tudo bonitinho. Depois que você pedir a nacionalidade, você tiver o seu cartão cidadão europeu, você pode morar, trabalhar em qualquer país da Europa. Vai abrir 1000 possibilidades para você, mas nos 5 primeiros anos, gente, não custa nada você ficar aqui bem quietinho no seu canto, ou se você for trabalhar, tentar não, só ir trabalhar se a empresa tiver com esses procedimentos todos certo e tudo mais. Gente, outra coisa, quem tem recibo verde? Ah, mas eu não trabalho para ninguém. Eu sou como posso dizer? Eu sou um microempreendedor, eu tenho uma atividade e eu quero prestar serviço fora. Você pode,
Porém, tem que ir na Segurança Social, tem que fazer todo esse procedimento de avisar lá que você vai trabalhar fora, e você tem que ter um contrato de prestação de serviços com o país onde você vai. Por exemplo, você é pedreiro e você quer fazer uma obra, construir uma casa, fazer uma reforma na França. Você conseguiu lá alguém que te contrate para você fazer isso. Então tem que ter um contrato de prestação de serviço registrado, tudo certinho. Você vai com isso na Segurança Social avisar que você vai prestar um serviço fora de Portugal e vai dar todos os detalhes, tudo que eles pedirem, preencher os formulários, e aí sim você pode ir depois que a Segurança Social falar que você pode ir. E sempre lembrando, muito cuidado com o prazo que você vai ficar fora de Portugal, porque você pode perder o seu título de residência por causa disso. Outra coisa, quem for trabalhar fora, que tiver já com tudo certinho, não se esquecer do cartão europeu de saúde. É um cartão que você pede na Segurança Social e você depois pode utilizar a saúde pública em qualquer país da Europa, como se você fosse morador lá, né? Que os preços são mais baratos. E o que mais? Você sempre quando você estiver fora de Portugal, andar com o título de residência, o passaporte e de preferência algum documento da empresa que comprove que você tá lá a serviço dessa empresa, tudo certinho. Não adianta andar só com título de residência, precisa do passaporte. Nós, quando não somos europeus, qualquer cidadão que não é europeu, tá dentro da Europa, precisa andar sempre com o passaporte. E outra coisa também, se você vai com o seu próprio carro, muita atenção com o período que você vai ficar com o carro fora de Portugal, porque dependendo do período, tem que fazer troca de placa, essas coisas. Então, quer dizer, você já não pode ficar. E ainda depois, por causa do seu carro ou qualquer outra coisa, ainda você pode ser prejudicado, né? Não pode ficar com um carro com matrícula de Portugal andando para sempre fora de Portugal. Também tem a questão da inspeção, seguro, tudo isso você tem que avisar no seguro, você tem que tomar cuidado com a inspeção. O meu cunhado, quando estava na França prestando serviço, ele venceu, né, a inspeção do carro dele e ele fez a inspeção lá na França, que foi tudo bem, pagou a inspeção, andava lá com o selinho no carro, não sei se vocês sabem, mas aqui em Portugal todo ano você tem que fazer a inspeção do seu carro para poder andar. É um documento que tem que ter obrigatório no carro. E ele fez a inspeção na França. E aí quando ele veio para Portugal, ele foi passar na fronteira, tava tendo controle por causa que era a época do Covid, e pediram a inspeção, e ele tinha a inspeção que ele tinha feito na França, e o GNR, né, o policial disse que não valia, que aquela inspeção não valia em Portugal, que tinha que ser uma inspeção feita em Portugal, e só não multou ele porque tinha bem próximo um centro de inspeção. Meu cunhado foi lá, pagou, fez a inspeção, e depois liberaram ele. Mas ele também poderia ter sido multado por causa disso, então muito cuidado. Outra coisa. Se você vai trabalhar fora de Portugal, destacado, bonitinho, tudo certinho, você vai prestar o serviço, a família não pode ir. Não é como você fazer um reagrupamento familiar. Primeiro, porque a sua residência nem ser em Portugal. Se você tiver filhos, como você vai fazer? Você vai matricular os seus filhos na escola? Mas eu só tenho eu e minha esposa e eu quero ir. Ela quer ir comigo. Se a sua esposa for com você, como turista, não for trabalhar, não for, né, fixar residência lá, porque vocês continuam sendo obrigados a ter residência em Portugal, pode ir, período de 90 dias como turista, não vai ter problema nenhum, mas não pode trabalhar, não pode fixar residência, não pode fazer nada disso, e criança também. Se você colocar a sua criança na escola, depois como você vai fazer para voltar para Portugal e depois comprovar tudo isso, se acaso o CEF pedir? Então, gente, é isso. É uma pergunta que muita gente faz, é uma pergunta que eu vejo assim na internet, não tem uma resposta muito objetiva, então eu tentei ser o mais objetiva possível. Resumindo a história, você pode trabalhar em outro país da Europa com título de residência português, desde que o seu título de residência seja por trabalho, não pode ser de estudo, só para constar, porque vai que alguém, né, se você tem visto de residência por estudo, você tem que estar em Portugal. Mas pronto.
estudando de preferência. Você pode, desde que você trabalhe para uma empresa portuguesa, essa empresa faça todos os trâmites que é preciso na Segurança Social e você fique somente o tempo permitido por cada país, 6, 4 meses, e não fique mais de 6 meses fora de Portugal, consecutivos, ou 8 meses interpolados durante o ano. Ah, mas ninguém vai saber. Como eu disse, gente, aí é da consciência de cada um. Se vocês querem fazer as coisas erradas, sabendo que é errado, aí cada um é adulto e sabe o que faz. Também pode trabalhar com recibo verde, né? Artigo 89, quem tem residência, desde que tenha um contrato de prestação de serviços com a empresa estrangeira e vá à Segurança Social, peça essa autorização, faça todos os procedimentos certinhos, tá bom? Gente, se vocês ficaram... Eu tentei escrever aqui tudo que eu precisava falar. Ah, uma coisa importante, quem tem cartão cidadão, que tem o direito de igualdade, né, que é o cartão cidadão para brasileiro aqui em Portugal, não vale lá fora, não adianta, você tem que ter o seu título de residência, o seu passaporte. Você pode até apresentar esse cartão cidadão quando alguém te pedir, mas você vai precisar ter com você o seu título de residência e o seu passaporte, tá bom? Gente, aqui tem muita empresa que contrata funcionário para trabalhar fora. É muito comum, porque, lógico, o salário em Portugal é menor e tudo. E as pessoas, serralheiro, soldador, pedreiro, sei lá, carpinteiro... Tem muito trabalho na França, na Bélgica, na Holanda, só que, gente, toma muito cuidado. Empresa tem que estar com tudo registrado certinho, tem que declarar nas finanças que você vai sair de Portugal, o IRS, essas coisas, é tudo muito burocrático e a empresa tem que fazer tudo certinho, porque senão depois vai prejudicar você mesmo, tá bom? Às vezes você pensa, vou ganhar, sei lá, 18 euros a hora e vai compensar. Às vezes o risco não compensa. Lógico que se você estiver numa empresa legal, com tudo certinho, é muito bom. Muita gente aqui faz isso e se dá bem, né? E depois depois que pega os 5 anos e pega a nacionalidade, aí muda para outro país e já tem até o trabalho, já acostumou com a língua. Então é uma oportunidade. Mas, gente, sempre lembrando, tenta fazer as coisas certinho. A gente, sabe, já saiu do Brasil, já tirou essa mentalidade de jeitinho brasileiro para as coisas, sabe? No sentido mesmo pejorativo, porque, lógico, o jeitinho brasileiro é muito bom quando é para resolver problemas, para... dar uma solução desde que esteja de acordo com as leis e as regras. A partir do momento que você está infringindo lei, infringindo regra, você está trazendo para cá uma coisa que não é legal, que é o que faz o Brasil, infelizmente, estar na situação que está. Então, assim, vamos tentar fazer as coisas certas. Portugal dá muita oportunidade, mesmo para quem vem como turista, mesmo para quem dá aquela enganadinha na imigração quando vai entrar, que diz que vai vir para passear e, na verdade, depois acaba ficando. Aqui precisa de muita mão de obra, então eles dão essa facilitada. Mas vamos tentar também manter as coisas e fazer tudo certinho para que as próximas gerações e pessoas que venham não sofram o que a gente sofre aqui por causa de gerações anteriores que fizeram muita cagadinha, né? Como a gente sabe, quem tá aqui sabe que muitos brasileiros já vieram pra cá, já fizeram muita coisa errada e a gente paga por isso até hoje. Então vamos tentar ser diferente, limpar essa imagem e fazer as coisas certas, tá bom? Gente, é isso, um beijo. Se você não me segue lá no Instagram, pode deixar alguma pergunta, que se for relevante eu até venho aqui, faço um vídeo e a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Com manifestação de interesse não pode nem sair de Portugal, viu, gente? Nem pra passear, nem pra nada. Eu sei que tem gente que tem manifestação, vai pro Brasil, volta, dá tudo certo, mas também conheço gente que foi com manifestação de interesse e não pôde voltar, chegou no aeroporto, foi mandado embora. Então, assim, acho que não vale o risco, né? A gente tá num processo, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil ficar longe da família, eu sei que é difícil esperar o tempo da documentação aqui, mas pensa que pelo menos eles dão a documentação, a gente tá aqui, a gente trabalha, tem descontos na Segurança Social, tem tudo os benefícios que a gente pode ter e da melhor forma que é possível, né? Então é isso, gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte esse vídeo, que é o que todo mundo fala, né? Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!